eu queria só voltar nesse teu período de conversão, não apenas no sentido espiritual, mas como foi que, assim, o que levou você de volta para a igreja? Porque eu acho que faltou esse... O que fez você voltar para a igreja depois desse período aí? Eu descrevo isso no livro. Teve uma passagem muito importante da minha vida, quando eu tinha 29 anos. Isso eu conto no livro. Eu era o quê? Como é que eu posso me definir? Eu era um ateu, eu era um comunista, materialista, hedonista, totalmente autocentrado. Eu estava vivendo aquilo que eu defini como solipsismo, né? Essa era a minha vida. Eu era um sujeito absolutamente perdido na vida. As minhas únicas, as minhas duas únicas esperanças, vou dizer assim, os dois únicos pontos luminosos que eu tinha na minha vida eram a minha família, o amor que eu tinha pela minha família, pelos meus pais, pela minha família, e o amor que eu tinha pela literatura. Essas duas coisas. Que eram assim, os únicos pontos luminosos que eu tinha na minha vida. E eu fiz uma viagem para cidades históricas mineiras. Para Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei. Passei por aquelas cidades lá. E certo dia eu estava extremamente deprimido, assim, durante essa viagem. E eu fui até uma praça na cidade de Mariana, em que até uso como proteção de tela, aqui, como fundo da minha tela no computador, essa praça, em que existem duas igrejas, uma ao lado da outra. Só que, quando eu cheguei à praça, eu olhei para uma igreja, visitei a igreja. Quando eu fui visitar a outra igreja, que eu me virei para outra igreja, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, eu vi que aquela igreja estava destruída. Ela tinha sofrido incêndio. Ela estava completamente destruída. O teto tinha caído, as vigas tinham caído, as paredes estavam enegrecidas, tudo, sabe? Aquele cenário absoluto de destruição. Aí eu olhei para aquela igreja e falei, meu Deus, essa é minha alma. Essa é minha alma. A partir daquele momento, eu comecei a voltar para a igreja. Eu senti que aquele abismo, se eu continuasse do mesmo jeito, se eu continuasse distante de Deus, meu destino seria aquele. Talvez hoje eu não estivesse mais aqui. Talvez eu estivesse morto. Ou talvez eu estivesse com a alma morta. Completamente morta. Hoje eu fiz um comentário. Foi o seguinte. Não sei se você viu umas denúncias que a Damares Alves fez sobre exploração sexual. Eu vi que era o assunto do dia, mas eu estava tão enrolado aqui que eu não acompanhei. Essas denúncias de exploração sexual não são novas, Alexandre. Há mais de 10 anos elas vêm sendo investigadas. Tá? A Damares já várias vezes tinha mencionado essa situação, mas agora, como é campanha eleitoral, eles resolveram dar atenção ao que ela falou, na tentativa de destruí-la, na tentativa de caracterizá-la como uma louca, uma teórica da conspiração. Né? Na verdade, os dados todos estão lá, ela tem todos os elementos para provar que o que ela está dizendo é verdade. Mas a minha sensação foi a seguinte, eu fico absolutamente pasmo quando eu vejo alguém ouvir assim, você ouve uma denúncia sobre abuso sexual de crianças, e você não se preocupa com as vítimas. O cara não se preocupa com as vítimas, o cara se preocupa com o denunciante. Falei, quem, diante de uma coisa desse tipo, não se preocupa com as vítimas, mas se preocupa com o denunciante, esse cara está morto por dentro. É um demônio. Essa pessoa está morta por dentro. Né? Só completar isso que você falou, soltaram um pedófilo hoje, né? No Dia das Crianças, no Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças, lá, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Por que será que choca tocar nesse assunto? Porque se puxar um barbante, vai vir um monte de celebridade junto.
A gente sabe que isso aí, quem assistiu Então, um documentário chamado The Fall, A Queda da Cabala Negra, acho que é, e tem um outro que chama Out of Shadows, vai ver com o que essa gente está metida. então, Alexandre, eu poderia ser um desses caras hoje. Essas almas mortas. Tá? Eu poderia ser uma dessas almas mortas. Olha, tem muitos defeitos, eu sei que eu estou longe de ser um católico exemplar. Eu sou um pecador. Eu costumo dizer que na hierarquia da igreja eu ocupo a posição mais baixa, que é de pecador. Tá? Eu estou tentando aqui reduzir o meu tempo de... Até vou dar uma aula sobre Dante no meu curso. Estou tentando reduzir o meu tempo de purgatório. Esse é meu objetivo hoje. Vamos pular uns círculos aí, né? Ficar um pouquinho mais para cima no monte purgatório. Né? É isso, Alexandre. Eu poderia ser hoje uma dessas almas mortas. Né? A gente sabe que a misericórdia de Deus é infinita e que mesmo essas almas mortas podem ser recuperadas, podem ser perdoadas. Né? Mas para isso elas precisam pedir perdão. E uma das coisas que mais provoca a ira de um esquerdista é você dizer que ele tem alguma culpa ou que ele precisa pedir algum perdão. Você já experimentou dizer isso para um esquerdista? Você se arrepende de alguma coisa? É o ódio que eles têm disso. Dessa sensação de que você tem que se arrepender de alguma coisa. Uhum. O perdão, mais uma lição do Olavo, o perdão é a lei estruturante do universo. Ele dizia isso. Se não me engano, na aula 7 ele diz isso. Na aula 7 do COF. O perdão é a lei que estrutura o universo. Sem perdão, você pode ver, Jesus perdoa todo mundo. Jesus perdoa a adúltera, ele perdoa o cobrador de impostos, que era um corrupto da época, um ladrão da época. Ele perdoa assassinos, ele perdoa o centurião romano, que vai falar para ele, aquele que diz, eu não sou digno de que entreis em minha morada. O que é o centurião romano? O centurião é um capitão, é o cara que lutava corpo a corpo nas legiões romanas. Esse homem certamente tinha matado muita gente na vida. Tá? Ele era um assassino. E ele ganha a admiração, pela sua humildade, ele ganha a admiração de Jesus. Jesus perdoa o ladrão na cruz. Ele só não perdoa uma pessoa. Ele só não perdoa quem não perdoa. O mau ladrão. Quem não perdoa, esse não consegue perdão. Jamais. Então, acho que eu acabei me perdendo. Só um complemento, estamos com 715 pessoas assistindo ao vivo, muito obrigado. Que bom, excelente. E, assim, tem que lembrar que eles não terão o perdão porque eles não querem o perdão. Porque o perdão precisa do arrependimento. Exatamente. Né? E até no dicionário, o arrependimento vem antes do perdão. E o perdão antes da salvação. Né? Até, graças a Deus, não sei nos outros idiomas, mas em português até a ordem alfabética nos ajuda aí. Né? E como essas pessoas, por esse hedonismo, né, esse niilismo, materialismo, eles não querem assumir que fez algo errado. Então não vai se arrepender, não vai ser perdoado e não vai ter salvação. Né? Então, o que caracteriza a mentalidade revolucionária é isso, é não se arrepender jamais, de nada, absolutamente, e não perdoar jamais. Nunca, nunca. Essa é a lei, é uma das leis principais da mentalidade revolucionária. Jamais perdoar. Jamais, em momento algum, em hipótese alguma. Tanto é que essas pessoas que querem ter algum tipo de acordo com revolucionários, pessoas que querem ter algum tipo de acordo, por exemplo, com o PT. Não, eu quero... Você acha que o PT perdoou alguma coisa de alguém? O Alckmin, o Geraldo Alckmin. Vocês se lembram do que o Geraldo Alckmin era chamado? Até 10 anos. Não precisa ser muito longe, não. 5 anos atrás, vai. Nem 10 anos. Menos até. 3 anos. Uns 3 anos. Né? Do que o Alckmin era chamado por eles. Como o Alckmin era caracterizado por eles. Você acha que eles vão perdoar alguma coisa no Alckmin? Mas jamais, jamais vão fazer isso.
Não existe a possibilidade de perdão. Alexandre, eu tenho uma convicção, não sei se você concorda comigo, mas a mentalidade revolucionária é uma doença. É uma doença do espírito. Doença do espírito, perfeito. Cada vez mais eu me convenço de que é uma doença do espírito. E o primeiro revolucionário, você sabe quem foi? Caim. Caim é o primeiro revolucionário. E não é à toa que Caim é o primeiro assassino. Primeiro assassino. Porque quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles se tornam mortais. Né? Mas ninguém morre antes de Abel. O primeiro a morrer é Abel. Então, a realidade da morte só é conhecida pelas mãos de Caim. O Saul Alinsky dedica, acho que é a segunda edição do livro dele, o Regras para Radicais, ao que ele chama de primeiro revolucionário, que é o Lúcifer, né? Porque, embora tenha sido expulso, ele pelo menos ganhou um reino. Essa é a mentalidade diabólica dessa gente. E Caim é a mesma coisa, Alexandre, porque... O Caim me parece a representação material desse pensamento rebelde, né? Exato. É o primeiro humano revolucionário, né? O primeiro humano revolucionário. Eu pretendo fazer uma live, eu vou até avisar o pessoal, amanhã eu não tenho live de quinta. Eu tenho live, nós vamos ter live com um convidado na sexta, que é o Jário Teixeira, e se tudo der certo, eu vou fazer a live de quinta no sábado. E eu quero tratar desse tema do espírito rebelde. Então, pode continuar. Veja, o Caim, um detalhe importante isso, você já deve ter percebido isso, Caim não pede perdão. Caim não pede perdão. O que ele fala é o seguinte: minha culpa é muito pesada para suportá-la. É o que ele diz. Ele não pede perdão a Deus. Ele é condenado a vagar pelo mundo, né? E pouca gente se lembra disso. Mas Caim, olha, sequência do assassinato de Abel, tá? Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Ou seja, Caim é o fundador da primeira sociedade humana, da primeira polis, é o fundador da política. E Caim fundou mais de uma, né? Ele fundou várias cidades, né? Fundou várias cidades, mas a primeira foi Caim. Foi ele. Caim fundou. Quer dizer, a sociedade política, isso que nós chamamos, que Santo Agostinho chamava de a cidade dos homens, ela tem a sua origem no ato de traição e assassinato. Então, o que nós podemos esperar da cidade dos homens? Ontem eu vi, num programa de rádio, eu vi um repórter da Globo aí dizendo o seguinte, o cara todo escreveu alguns livros aí e tal, ele falou o seguinte: não pode misturar política com religião. É um absurdo usar a religião para a campanha política, isso é um absurdo, porque afinal de contas, Jesus disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, esse cara, quando ele conheceu, nunca lê a Bíblia, mas eles ficam usando a Bíblia contra nós, né? Mas então, Alexandre, eles fazem o que eu chamo de leitura diabólica da Bíblia. Porque qual é o contrário de símbolo? É diabo. A palavra simbalem e diávolo é a mesma coisa. O contrário de símbolo, o antônimo de símbolo, que é lançar junto, significa a palavra símbolo, né? Sim significa junto. Balen significa lançar. E diávolo, o di aqui significa dividir, separar. E balen, diabolen, juntar, significa lançar. Então, o símbolo é lançar junto. E o diabo é lançar separado. Ou seja, dividir a realidade. Diávolo é aquele que divide. É aquele que divide. É aquele que antepõe um sentido único às palavras, põe um sentido único às palavras, e dessa maneira separa a nossa consciência da realidade. Ele coloca uma espécie de vedação, de muro entre a consciência humana, a mente humana e a realidade. E por isso que ele é o pai da mentira, porque de onde vem a palavra mentira? Vem de mente.
Então, se o sujeito não tem um vínculo com a realidade, se ele não tem nenhum vínculo com a realidade, se ele não tem uma leitura simbólica do mundo, ele está condenado à visão, à leitura diabólica de mundo. Ele está condenado a se separar da realidade e conviver apenas com aquilo que existe dentro da sua própria mente. É a mentira, é o solipsismo. E eu estava vivendo isso. Por isso que a cultura atual promove tanto o subjetivismo, né? Subjetivismo, sem conexão com a realidade. Aliás, a coisa que mais irrita um revolucionário, um esquerdista, sendo ele consciente ou não, porque tem muita gente que é revolucionário sem saber, né? Tem muita gente que é revolucionário sem saber. Que serve ao movimento revolucionário sem saber. Mas a coisa que mais irrita é você, que eles mais odeiam, a coisa que o esquerdista mais odeia é a realidade. É ser colocado diante de uma realidade. E essa leitura diabólica do texto bíblico leva a isso. Então, quando ele entender que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, que uma representa o amor de Deus até o desprezo de si mesmo, como dizia Santo Agostinho, e a cidade dos homens representa o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Como é que você pode conciliar separar essas duas coisas? Quando a cidade dos homens começa a exigir que você abandone os seus valores mais fundamentais, quando a cidade dos homens exige que você mate crianças, que você feche os olhos a abuso contra crianças, que você jogue no lixo a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento. Quando a cidade dos homens exige que você feche os olhos à realidade, você vai ficar quieto e dizer, não, peraí, isso aí é coisa da cidade dos homens, só eu não vou colocar Deus nessa discussão. Posso contar só um negócio rapidinho? Claro. Eu trabalhava numa editora e uma funcionária da minha equipe era católica, muito católica, assim. Ela era do pessoal lá da Canção Nova. Então ela comprava aqueles CDs de padre cantor, sabe? Trabalhava com fone de ouvido, ouvindo aquilo. Aí um dia, eu pedi por um milagre, assim, para resolver um problema. Eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não sei como resolver isso. Cara, foi uma coisa, para não demorar muito, eu precisava de um tradutor médico de alemão às 6 da tarde numa sexta-feira. E que ele me entregasse a tradução de um texto médico na segunda. Quando eu entrei na sala do dono da empresa, falei, não sei o que fazer, não. O tradutor desistiu, tal. Tinha uma médica lá, ela falou assim, eu traduzo. E era um negócio de psiquiatria e ela era psiquiatra. Sabe? Foi um milagre, assim. Não tinha como aquilo ter acontecido. Aí passei o trabalho para ela, falei para essa menina, falei, um milagre acabou de acontecer aqui. Eu pedi para Deus me ajudar e ele me mandou, a mulher estava aqui dentro da empresa, Sabe, uma coisa inacreditável. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, Alexandre, mas não pode misturar. Não pode misturar Deus com o trabalho. Aí eu falei, por quê? Então, porque tem que separar as coisas. Eu falei, então Deus só existe quando você entrar na igreja. E eu vi que isso é uma mentalidade dominante hoje. Por causa dessa separação das cidades que você falou. Desculpa te interromper. Mas dominante. É avacalhar isso aí, né? Eu vou contar uma historinha também, já que você contou. Só respondendo aqui a um acho que é o Felipe que disse aqui. Deixa eu ver. O Felipe Aimardi, não sei como é que pronuncia. Paulo erra ao dizer que Caim é o primeiro revolucionário. O primeiro revolucionário foi Lúcifer. Eu já me corrigi, Felipe. Já corrigimos aqui. Eu falei que ele é o primeiro humano revolucionário. Isso, é o primeiro homem revolucionário. É o primeiro revolucionário da humanidade, tá? Vamos colocar assim. Isso. Você tem razão, Felipe. Obrigado pelo comentário, viu? Bom, a historinha. Eu tenho uma historinha que é muito engraçada. Eu fui convidado há alguns anos, faz uns 10 anos, eu fui convidado para fazer um programa de crônicas aqui na Rádio Universitária de Londrina. Fui convidado por um amigo meu, uma pessoa muito boa, de quem eu gosto muito, tá? Não estou falando mal da pessoa aqui, não. Uma pessoa que eu gosto muito, tal, que era o diretor da rádio na época. E aí a gente estava super animado, eu gravei um piloto, né, uma crônica, falei, puxa, que legal. Não ia ganhar nada, mas ia ser... Bom, e uma forma assim, eu estudei em universidade pública, não paguei nada, né? E é uma forma de, sei lá,
retribuir, né, aquilo que eu recebi, né, aí durante o meu tempo de universidade. Mas era um projeto bem bacana. Eu gravei o piloto, estava super animado e tal, aí ele me chama, esse meu amigo me chama, falou, Paulo, tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, olha. Tem um professor aqui do departamento de História, que é o seguinte, sempre que a gente cita alguma coisa sobre religião, qualquer coisa, tem uma reunião do núcleo católico universitário na sala 110, tem qualquer coisa que envolva religião, o cara entra com um procedimento administrativo por quebra de laicidade. Tá? E causa um problemão para a gente aqui. Eu falei para esse meu amigo, mas praticamente todas as minhas crônicas eu falo de Deus. Quando eu não falo de Deus, eu falo de Nossa Senhora. Todas as minhas coisas, ou de algum santo. Né? Mas então vai ser complicado se você falar de Deus. Eu falei, então, desculpe. Acabou o projeto ali. Naquele momento. Quer dizer, é mais uma coisa. Olha, você pode nadar, mas você não pode usar os braços. É mais ou menos isso. Dentro de uma instituição criada pela igreja. Você pode jogar futebol e você não pode fazer gol, tá? Você está proibido de fazer gol. Dentro de uma universidade que é a instituição criada pela igreja. Claro, instituição criada. E nessa mesma universidade, até eu estou participando de um movimento aqui para restaurar a igreja histórica da universidade. Porque aqui em Londrina, que foi fundada em 1934, a igreja matriz era uma construção belíssima de madeira, assim, e depois foi substituída, mas essa foi feita uma réplica dessa primeira igreja de Londrina na universidade, e foi inaugurada como uma igreja, aliás, uma igreja ecumênica, tá? Para católicos e evangélicos, tal. Foi inaugurada lá. Quando entrou uma reitora do PT, ela proibiu cultos religiosos na igreja. E depois, o seguinte, proibiu e depois transformou a igreja em um centro de exposições. Então tem centro de exposições lá, tem exposição de charges sobre a ditadura militar, coisas desse tipo, assim. E em 2016, quiseram encenar uma peça teatral nesse lugar, que foi a igreja, que é a igreja da UEL, que quiseram ensinar uma peça em que o protagonista era um travesti, um transexual, né? É assim que fala hoje, né? Transexual, né? Transexual, e o título... Não, eu sei, não quero que caia a sua live. Pode falar o jeito que você quiser aqui. Eu sei, eu só não quero que caia... Um homem vestido de mulher. Eu só não quero que caia a sua live, só isso. Mas então tinha essa pessoa aí, né? Que era o protagonista da peça, e o título era O Evangelho de Jesus, Rainha do Céu. Ele fazia o papel de Jesus, transexual, tá? E com o título de Rainha do Céu, quer dizer, uma ofensa abominável, assim, um vilipêndio contra a fé popular, contra a fé das pessoas, né? Uma ofensa a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e uma ofensa à Mãe de Deus, a Nossa Senhora. Então, e aí houve uma revolta na cidade, os católicos se revoltaram na cidade. Os protestantes também foram lá, fizeram um manifesto e conseguiram, pelo menos, tirar a peça desse lugar, não foi encenada ali na igreja. Mas hoje eu participo desse movimento para que aquele local volte a ser uma igreja. Porque a maioria dos estudantes, ou muitos estudantes, são cristãos. E eles têm o direito de ter um lugar para fazer as suas orações, né? Qual é a postura da arquidiocese lá de Londrina? A postura da arquidiocese, à época Bom, a arquidiocese foi uma das entusiastas da construção da igreja na UEL, né? Foi celebrada, inclusive, uma missa e tal. Quando houve essa peça aí, a arquidiocese era o Dom Orlando, que, aliás, está em Aparecida. É um arcebispo, tem simpatias pela esquerda, tal, mas na época ele foi firme contra essa peça.
né? Teve uma atitude forte, assim, que a comunidade Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Porque você soube a história desse padre aqui de São Paulo, que promoveu um documentário sobre uma santa que ele fala que é travesti? Não lembro o nome da santa. Santa Marina, se eu não me engano. Santa Marina, acho que é isso mesmo. Então, e é incrível que não sai nenhuma retaliação para esse cara. Né? Assim, não vem nenhuma cartinha, nenhuma nota de repúdio lá da Santa Sé, nada disso. Então, essas autoridades eclesiásticas se iludem achando que a esquerda vai perdoá-los. Se iludem. Olhem para a Nicarágua. A Igreja Católica teve um papel importante. Quer dizer, parte da Igreja Católica que seguia a teologia da libertação teve um papel importante na Revolução Sandinista da Nicarágua, 1979. Inclusive, o padre, né, o Ernesto Cardenal, era ministro da Cultura do Somoza. Do Somoza não, do Ortega. Errei o nome do ditador aqui. Do Ortega. Foi ministro, né? Inclusive foi repreendido pelo Papa. Então, quer dizer, e agora a Igreja Católica se tornou a inimiga pública número 1 do regime socialista. O Ortega está perseguindo, prendendo, tá? Prendendo padres, prendendo bispo, fechando rádios, fechando emissoras de TV, tomando os bens da igreja. É o que está fazendo, perseguindo a igreja na Nicarágua. E a igreja que o apoiou, que mostra aquilo que você falou, que eles não perdoam mesmo. Eles não perdoam. Se esses padres acham que vão conquistar a simpatia dos revolucionários, eles estão muito enganados. Eles estão muito enganados. Vai chegar uma hora em que vocês vão ter que se decidir. Ou vocês escolhem Jesus, ou vocês escolhem a revolução. Ou vocês escolhem Jesus, ou vocês escolhem a revolução. Vocês vão ter que se ajoelhar perante o altar revolucionário. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ser eliminados. Eles entraram, lá naquela igreja em Curitiba, entraram com bandeiras comunistas, xingando os católicos de fascistas, de responsáveis lá pela morte daquele rapaz, no Rio de Janeiro. O que as velhinhas católicas de Curitiba têm a ver? Qual é a cumplicidade que elas têm com o assassinato bárbaro lá que aconteceu no Rio de Janeiro? Qual a cumplicidade que os católicos têm com esses atos de violência? Aquele canalha lá que entrou foi em Belo Horizonte ou em Curitiba? Não, foi em Curitiba. Foi em Curitiba. Em Curitiba. E o que aconteceu? A imprensa está falando que ele perdeu o cargo por racismo. Não, peraí, eu agradeço a Deus por eu não estar naquela missa, porque eu seria preso, entendeu? Eu também seria. Porque aquele canalinha lá, se alguém quiser, pode mostrar até para ele isso daí. Entendeu? Eu queria ver. Eu seria preso. Eu ia ser preso. Então, não, mas Alexandre, espera aí. Ele foi cassado. Ele era vereador em Curitiba, foi cassado. Fizeram lá uma sessão, foi cassado 3 meses depois, acho 2 ou 3 meses depois. Aí a defesa dele conseguiu reverter a cassação no TJ, no Tribunal de Justiça do Paraná. Então, voltou a ser vereador. Os vereadores, porque a alegação da defesa é que não houve tempo hábil para o direito de defesa. Tá bom. Aí eles abriram de novo o processo de cassação, deram todo o tempo hábil para a defesa, e ele foi novamente cassado, agora em agosto. Foi cassado de novo. Aí, eles questionaram novamente, mas sabe qual era a alegação aí? Que o prazo havia sido ultrapassado, o prazo para o julgamento. Ou seja, antes era o problema que não tinha tempo. Depois o problema é que era tempo demais. Nossa querida Elisângela Bobato, lá de Curitiba, está dando... Então, eu estou chegando lá, Elis. Que ele foi eleito. Eu estou chegando lá, Elis. E aí, o que ele fez? Recorreu ao Barroso. E o Barroso... leia a decisão do Barroso. Está lá no BSM, está lá no Brasil Sem Medo. A decisão do Barroso. Leia a decisão do Barroso, Alexandre. Ele não só reverteu a cassação do rapaz, como lhe devolveu os direitos políticos, o direito de se candidatar. Tá? Olha que maravilha. E também o texto
da decisão do Barroso é uma coisa primorosa, porque ele disse que era o seguinte, que era o exercício legítimo da democracia. Entrar numa igreja católica na presença do corpo de Cristo. Porque vocês que são católicos, vocês sabem que lá na igreja está presente o corpo de Cristo. Ali. É como não, o corpo de Cristo. Cristo está ali, presente no sacrário. Esse ministro não é aquele que ia tomar passe lá com o João de Deus? É, esse mesmo. Por que será, então, né? Esse ministro decidiu, então, que aquilo era um ato legítimo. E aí o cara se candidatou a deputado estadual, fez todo o marketing dele em cima dessa decisão, exposição na mídia, foi eleito deputado estadual. Quer dizer, o STF, o TSE, os tribunais superiores estão legitimando esses atos que correspondem... No meu entender, aí você não precisa concordar comigo, eles estão elegendo esses caras também. Estão elegendo, claro. Só na maquininha lá, trim, põe mais 10 votos para ele, tira desse. Isso aí virou esses tribunais superiores, isso virou tudo escritório do PT. Esses tribunais superiores são escritórios do PT. Eu falo isso sempre. Falo isso sempre no KGB. Viraram escritórios do PT, escritórios de advocacia do PT. São advogadinhos do PT. A maioria deles. Advogadinhos do PT e do PSOL. É isso que eles são. Ou da rede, né? Porque tem a rede também. A rede é um fenômeno, né? É um partido que tem um senador e um deputado. Você sabia disso? E eles estão lá no senador, Supremo todo dia. E são os campeões de ações no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o partido, o Supremo Tribunal Federal é pautado por um dos 81 senadores. Não vi essa cobertura do Círio de Nazaré, mas eu queria que você resumisse essa experiência que vocês tiveram, porque ali é a fé do povo mesmo, né? Não é essa fé burocrática da CNBB, não é essa fé que a cúpula do Vaticano parece que eles estão separando os aspectos da nossa vida, né? E colocando Deus assim como se fosse algo em segundo plano. Mas vocês viram lá o povo, a fé do povão, que essa eu acho que ainda é a única coisa que se salva no Brasil. Tá? Quanto à CNBB, eu queria dizer o seguinte, eu não tenho respeito algum pela CNBB. Eu tenho respeito pelos prelados, pelos arcebispos, individualmente. Cada um deles, individualmente, eu rendo meus respeitos conforme as atitudes que eles tomam, se eles são dignos de serem chamados príncipes da igreja e sucessores dos apóstolos, né? Porque podem não ser dignos. Um dos apóstolos, que era bispo também, se chamava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um bispo da igreja. Então, nesse primeiro grupo de apóstolos, havia um traidor. Tá? Então, existem traidores na igreja. A CNBB é um sindicato dos bispos. É um sindicato dos bispos. O CNBB é um sindicato dos bispos, tomado pela teologia da libertação. E quem dá as cartas na CNBB são assessores, né? São nem os próprios bispos, viu? Muitas vezes nem são os próprios bispos, são assessores esquerdistas que estão ali, tá? E que transformaram a campanha da fraternidade em motivo de vergonha, muitas vezes, para o povo católico. Muitas vezes. Se você ler, não é desse ano, mas do ano passado, se prepare para uma decepção maior o ano que vem. O Sínodo dos Bispos, já no material de divulgação, já tem causa LGBT, ideologia de gênero, igualdade religiosa, relativismo, já está no material de divulgação. Quem não acredita em mim, veja lá na página deles do Instagram. Lamento muito, lamento bastante. Mas, colocado isso, que a gente estava falando é do povo, da fé verdadeira do povo. Então, estivemos nas proximidades de um igarapé, chamado Burucutu, que passava ali, onde hoje é Belém. Passava ali, e ele viu, debaixo de uma árvore tradicional lá da região, ele viu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, encontrou essa imagem. E aí tem uma história muito interessante, que a imagem voltava sempre para o mesmo lugar, ele escondia dentro de casa, a imagem voltava, até que eles falaram, seguinte, ela deve querer ficar aqui nesse lugar mesmo, então vamos erguer aqui uma igreja, né, para ela. E é hoje a belíssima Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém, que hoje é dentro de Belém. Então é uma história belíssima, era um caboclo, uma pessoa simples.
Da mesma maneira que as outras aparições de Nossa Senhora são sempre para pessoas simples. Em 1717, para os 3 pescadores lá do Rio Paraíba, que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Pouca gente lembra disso, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, eles acharam aquela imagem, primeiro lançaram as redes no rio, veio o corpo da imagem, sem a cabeça. Depois lançaram de novo e veio a cabeça. E eles encaixaram a cabeça. Isso mostra o quê? Você tem que fazer uma leitura simbólica disso que aconteceu. Qual é a leitura simbólica disso? Ela estava mostrando o que aconteceria no final daquele próprio século, o século XVIII, com a Revolução Francesa. O que a Revolução faz? Ela separa o espírito e a matéria. Tanto é que... Simbolicamente também, até pela guilhotina. É a guilhotina. O que é a guilhotina? O que é guilhotinar? É separar o espírito da matéria. É remover Deus da vida das pessoas. Por isso que todas as revoluções têm que matar o rei. Robespierre precisou guilhotinar o rei francês, Luís XVI. Teve que guilhotinar. Os bolcheviques, em 1918, tiveram que matar o czar Nicolau. Mataram até o cachorro. O Oliver Cromwell, na Inglaterra, teve que matar o rei Carlos. Teve que decapitar o rei Carlos. E o que significa isso? A morte do rei, a decapitação do rei. É a morte de Deus. É uma tentativa, é a rebelião metafísica contra Deus. Esses revolucionários são todos cainitas. São todos cainitas. É a rebelião metafísica contra Deus. São cainitas e são, né, Felipe, luciferianos. Como bem lembrava o Saul Alinsky. Então, a riqueza simbólica que existe nessas aparições é muito grande. Pense nas aparições de Fátima. Amanhã, dia 13 de outubro, comemora-se o Milagre do Sol. Foi o maior milagre. Esse livro aqui é maravilhoso. Milagre do Sol, do John Hafford. Ele conversa com as testemunhas, foram milhares de pessoas que presenciaram o Milagre do Sol em Fátima. Ele conversa com as pessoas aqui. É belíssimo esse livro. Editora Petrus. Amanhã é aniversário de 105 anos do Milagre do Sol. Para quem Nossa Senhora apareceu em Fátima? Para 3 crianças analfabetas, os pastorinhos. Imagem da simplicidade, assim como os 3 pescadores brasileiros. Assim como os 2 videntes de La Salette, assim como Nossa Senhora de Lourdes para Santa Bernadette, sempre aparece para as pessoas mais simples. E o que é já uma representação da aparição de Jesus na ressurreição. Né? Que ele foi aparecer para as mulheres. Né? Olha só. Então... E numa época que mulher não valia como testemunho. É muito louco isso. As pessoas falam, bom, se fosse para inventar uma história, né, tem gente que fala, mas como você sabe que é verdade isso? Bom, se fosse inventar uma história, ele ia aparecer para um homem primeiro. Que é o que tinha valor de testemunho. Apareceu para uma mulher, exatamente para simbolizar isso, tudo que você falou. A Lúcia, vidente de Fátima, quando Nossa Senhora disse a ela que se as pessoas não fizessem penitência, não fizessem a comunhão reparadora nos primeiros sábados dos 5 primeiros meses, né? E a Rússia não fosse consagrado ao seu Imaculado Coração, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. O que é que a Lúcia entendeu? Ela não sabia o que era Rússia. Ela achou que Rússia fosse uma mulher malvada que morava numa aldeia próxima. É verdade, ela diz isso. Ela achou que a Rússia fosse uma mulher malvada. Você vê a pureza de coração, né? O coração de pobre mesmo, o coração absolutamente desinflado. Sim. Sem vaidade. Né? Então, e só sobre os erros da Rússia, os pecados, né, da Rússia, todo mundo lembra só do comunismo, né? Mas propaganda ideológica nasce ali, o Pavlov era russo, a Madame Blavatsky era russa, né? Então estava tudo isso ali para uma menina que, como você disse, não fazia ideia. Bakunin e Nechayev, os autores do Catecismo Revolucionário, leiam o catecismo, esse você consegue também na internet fácil. O Catecismo Revolucionário de Nechayev. Opa, esse eu não conheço. Catecismo Revolucionário de Nechayev. Nechayev. O Nechayev foi aquele terrorista russo
Ele foi um dos teóricos e práticos do terrorismo russo, do niilismo russo. Na verdade, ele era conhecido na época como nihilista, né? Ele era amigo do Bakunin, companheiro de lutas do Bakunin, e o Nechayev escreveu esse catecismo revolucionário. Nechayev matou um dos integrantes do seu movimento revolucionário, porque o cara começou a ter dúvidas sobre a necessidade de determinados crimes, né? Começou a fraquejar ideologicamente. Matou o cara. Matou o Ivanov. E esse crime inspirou Dostoiévski a escrever Os Demônios, o romance Os Demônios. Então, os erros da Rússia não se limitam ao comunismo bolchevique. Passam por ele, efetivamente. É um milagre que do outro lado da Europa, numa aldeiazinha, para 3 pastores analfabetos, para 3 crianças, Nossa Senhora tem anunciado que iria acontecer uma revolução do outro lado do continente, uma revolução que alterou completamente o rumo da história. Essa grande tragédia chamada Revolução Bolchevique, cujos efeitos nós sentimos até hoje. E pouca gente se lembra também que Nossa Senhora de Fátima apareceu num país que estava sendo governado por maçons, por um governo maçom anticlerical, anticristão, que perseguia a igreja, perseguia os católicos. Pouca gente se lembra disso, ninguém praticamente se lembra disso. Chegaram a prender as 3 crianças. Em julho de 1917, as 3 crianças foram presas por esse governo português. Então, existem muitas similaridades. E também, 200 anos, 1717, Aparecida, 1717. Fátima, 1917. Então, as coisas são... Você vê como tudo vai... eu não sei se por razão de planejamento, mas eu acho mais provável por razão de simbolismo mesmo, né? Acho que Deus deixa essas coisas acontecerem em datas para a gente perceber melhor, né? Tem essa coisa de acontecer em outra geração exatamente igual, né? Para a gente valorizar o que a tradição já nos explicou, né? Olha, tinha um comentário aqui sobre... 2 comentários aqui, olha. 2 comentários muito bons. Da Andréa Fernandes, lembrando de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. A mesma coisa, apareceu para o índio, né? Que é santo da Igreja Católica, inclusive, né? Juan Diego, né? É o nome dele? Eu não sei. Quando você procura... Juan Diego. O Bacon está falando aqui da esposa de Stalin se suicidou e ele zombou dela, né? Esse tipo de coisa, a gente nunca sabe se essas pessoas se mataram mesmo, né? Todas elas. A versão que contam sempre foi essa, mas como a gente sabe que lá tudo era escondido, controlado, como a própria morte do Stalin, a morte do Lenin, todas essas coisas a gente nunca vai ter muita certeza, né? Porque quem estava ali não contou. E normalmente o Stalin já teria matado todo mundo que soubesse de algo que ele não queria que vazasse, né? Até os médicos, que ele tinha consulta uma vez só com o médico, né? Porque o médico dizia, porque ele tinha um monte de problema de saúde, mas ele não queria que ninguém soubesse e o médico saía de lá e já morria, né? Mas pode continuar. Todos os bons médicos da Rússia estavam presos ou mortos quando o Stalin... Isso foi uma ironia, porque não tinha médico para atender o Stalin quando ele sofreu o ataque que levou à morte, né, em março de 1953. O Andreas Leal está dizendo aqui que tem mais um erro da Rússia, a 4ª teoria política do Guin. Do Guin, certo, certíssimo. Não, porque ele é um apanhado geral, né? Ele juntou um monte de coisa, tirou o que assustava o Ocidente do discurso, mas no final das contas é a mesma coisa, né? A mesma porcaria. A mesma porcaria. Olha, Paulo, nós já estamos com 1h30 de live, e eu não quero te alugar muito, dia de Nossa Senhora. Eu queria agora, então, passar para a gente já falar do seu livro. Beleza. E dos seus próximos projetos. Eu separei um negócio. Por que eu digo que quando eu crescer eu quero escrever como você? Cara? Tem um negócio tão bonito aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Descobri que os domingos foram feitos para caminhar. Assim é o meu único esporte, que consiste em observar as ruas de uma cidade morta. Pequena morte é essa dos domingos. Amanhã todos ressurgem para segunda-feira. O que me espanta não é a morte das ruas, mas a vida que a natureza insiste em esbanjar nas manhãs de domingo, para o público de um homem só, o homem que anda. Tudo é banhado por uma luz limpa,
que desperta linearidades e continuidades entre os elementos. Nas manhãs de domingo, o traçado das coisas é realçado por um artista invisível. Nas caminhadas, vejo mais do que posso ver. Vislumbro a minha cegueira. Vai escrever bem assim lá longe, viu? Obrigado. Esse é antigo, essa crônica é Que antiga. ano que é? Deixa eu ver aqui. É de 2002, acho, 2001. Ela é bem antiga. 2001. Aí. Eu ainda imagina, o cara continuou escrevendo mais 3 mil depois desse. Meu. Você escreve muito bem mesmo, não só obrigado. no sentido de se expressar, mas você tem aquilo que o Olavo falava que a gente tem que ter, que a gente que quer escrever. A capacidade de expressar impressões autênticas e espontâneas. Entre todos os alunos do Olavo, ninguém tem essa capacidade como você, tá? Falo aqui para todos, eu gosto de muitos outros alunos, mas essa capacidade é tua. Segura essa aí. Você é o craque do time. Não, tem muita gente boa. Você, inclusive. É um escritor que... Rapaz, eu gosto muito do seu trabalho. Seu trabalho é fundamental, viu? Não tenho... Eu tento fazer o melhor possível. Tem aqui, ó, meu projeto mais recente é o Clube dos Heróis, que eu estou lançando um curso. Já lancei, aliás, um curso. Se vocês quiserem ir lá no meu Instagram, tem o link para você dar uma olhada no curso que a gente... Eu estou falando sobre 19 heróis da literatura, da mitologia e da história. Então, são